Gálatas, no Novo Testamento. Capítulo 1, versículos 6 a 9. Quem achou, diga célula. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que valendo o que vos tenho pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema ou amaldiçoado. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco nesse momento, dá entendimento a cada um dessa palavra, que a tua palavra possa a cada dia, Senhor, encontrar espaço e lugar em cada coração, em nosso meio, em nossas vidas, em nossa igreja, em nossas famílias, em nossas vidas particulares. E que o entendimento do Evangelho, da palavra, meu Deus, venha cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, de nos tornar libertos, livres, nos tornar vitoriosos, nos tornar vibrantes, nos tornar animados, renovados, avivados pelo Teu Espírito. Senhor, opera poderosamente em nosso meio, em nossas vidas, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar. Obrigado. Irmãos, eu quero, nessa noite, compartilhar o tema, a suficiência do Evangelho. Esse tema, essa palavra, eu tomo a liberdade de usar uma reflexão do pastor americano Tim Keller. E é baseado na reflexão dele que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu não costumo muito fazer isso, mas eu confesso para os irmãos que eu nunca vi um pregador, um mestre na palavra ensinar sobre o Evangelho, o entendimento do Evangelho, do que esse homem de Deus chamado Tim Keller. Eu gostaria que a gente aprendesse algo nessa noite, que é algo assim, irmãos, que durante a nossa jornada cristã, ou você está pensando isso agora, ou você já pensou, ou você ainda vai pensar, não é? sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. E é sobre isso que você vai descobrir o que é que eu quero compartilhar, para que a gente possa, com clareza, não sei se é esse aqui, acho que não, mas de qualquer forma, para que com clareza nós possamos compreender como é que devemos seguir a Cristo. Amém? Muito bem. Então, assim, nesse texto que nós lemos, que está aqui, né? Pode passar. Esse texto que nós lemos fala assim que nós não devemos ir além do Evangelho. E que se alguém for além do Evangelho, se alguém for buscar alguma coisa além do Evangelho, além do que está escrito, foi revelado no Evangelho de Jesus, essa pessoa deve ser amaldiçoada. Então, isso quer dizer que uma pessoa que vai além do Evangelho,
ela comete um pecado muito grave. Ela comete um erro muito grave, a ponto de ser amaldiçoada. E isso acontece porque se alguém vai além do Evangelho e ensina isso para outras pessoas, para um grupo de pessoas, ou ensina isso no lugar público, muita gente pode receber, pode acreditar, e muita gente vai entrar por um caminho errado e no final vão sofrer consequências graves. Então Paulo está dizendo, se alguém anunciar, se alguém for além do Evangelho que nós já conhecemos em Jesus, seja amaldiçoado. Amém? Você está entendendo? Faz sentido? Então ele fala para não irmos além do Evangelho. Então assim, não existe, de vez em quando, irmãos, surge algumas religiões, alguns profetas, alguns cristos, entre aspas, se colocando como uma nova revelação, como o novo profeta de Deus, até como Jesus Cristo. Mas tudo isso está indo além do que já está revelado no Evangelho. Por exemplo, semana passada, alguém passou lá na porta da Polimar e encontrou Ramon varrendo lá a porta, fazendo alguma coisa na porta. Era um grupo de mormons. E eles deram um livro, Mormon, para Ramon. O que está escrito lá? Um outro evangelho de Jesus Cristo. Um outro evangelho de Jesus Cristo. Então, já está anátema. Já está maldito. Porque não existe outro evangelho de Jesus Cristo. Você compreendeu? Então, assim, a importância de você conhecer o evangelho vai abençoar a sua vida e vai evitar que você acredite em coisas que não trarão benefícios para a sua vida, que não edificarão a sua vida, que farão você errar o caminho até Deus. Então nós somos justificados por meio do Evangelho. Amém? Nós somos justificados. Eu sei que alguns irmãos não têm costume com essa palavra, mas justificado é quando diante de Deus nós somos considerados justos, sendo pecadores, mas uma vez que nós nos arrependemos e cremos em Cristo, recebemos para nós a justiça de Cristo. Então Deus olha para nós e nos vê como justo. Então diante de Deus nós somos justificados, somos considerados justos, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Aí então nós então assim, aceita Jesus para ser salvo. Aceita Jesus para a tua salvação. Aí você então aceita Jesus, você então recebe a Jesus e você é justificado. Mas aí você pensa que você é santificado. Aí você pensa aí o crente pensa que você precisa de obedecer. Você é justificado por meio do Evangelho e é santificado pela obediência. Aí então, começa uma luta na sua vida para obedecer. Começa uma luta na sua vida para obedecer os mandamentos, para seguir os mandamentos. E normalmente isso acontece com todo cristão. Mas a verdade, irmãos, que o modo como crescemos é através do Evangelho. O modo que nós somos renovados é através do Evangelho. Gálatas 3 e Colossenses 1:6. Então, a solução para cada problema, a chave para cada porta fechada, o poder através de cada barreira é o Evangelho. Muitas vezes, quando a gente vai ministrar numa célula, ou ministrar para a família, para um grupo de pessoas,
a gente às vezes pensa que a gente tem que fazer alguma coisa extraordinária, tem que ter um milagre muito grande para que as pessoas se convertam. Mas, se você observar bem, Romanos 1,16, o poder que salva uma pessoa dos seus pecados, que dá um coração novo para uma pessoa, o poder que muda uma vida de uma pessoa é o Evangelho. Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que nós temos que fazer quando nós nos propomos a evangelizar, compartilhar a palavra de Deus, é mostrar para pessoas as boas novas de Jesus, da sua morte pelos nossos pecados, o seu sangue derramado por nossos pecados, o seu poder da ressurreição e a sua palavra de vida eterna, a recompensa eterna, porque ele ressuscitou. Então, o que nós precisamos fazer, a gente pode dar muitas voltas, mas nós precisamos apresentar para as pessoas o Evangelho. Não é necessário ficarmos preocupados de falarmos muito, porque a minha igreja, porque o meu pastor é poderoso, é abençoado, não sei o quê. Tudo isso você pode até falar, mas o que vai trazer a transformação é apresentar para as pessoas a boa nova do Evangelho. Você pode dizer amém, querido? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Normalmente, eu tenho falado isso, eu quero repetir mais uma vez. Muitas vezes nós pensamos que o Evangelho não é para os cristãos. A gente pensa assim que Evangelho é para as pessoas que ainda não são cristãs. Que a pessoa não cristã, ela deve ouvir o Evangelho, mas a pessoa que já é cristã, ela deve obedecer, fazer um trabalho duro, se esforçar para obedecer. Mas Colossenses 1,6 mostra que isso é um erro. Confissão e trabalho duro que não são decorrentes do Evangelho e de acordo com o Evangelho, não vai santificar a vida de ninguém. Se a pessoa tenta obedecer fora do Evangelho, fora de Cristo, ela só vai acumular sobre ela acusação, condenação, erro, engano, orgulho. Então é necessário que a pessoa esteja se esforçando, dando duro no Evangelho de Cristo. Então, querido, a maioria dos problemas que nós temos em nossa vida é porque nós não fazemos uma aplicação devida do Evangelho em nossas vidas. Muitos problemas que existem na igreja e que às vezes não tem solução como deveria ter, porque nós não estamos aplicando o Evangelho a situações que acontecem na igreja muitas vezes. Muitas vezes, queridos, a gente quer discipular alguém, a gente quer resolver alguns problemas de algumas pessoas, mas muitas vezes nós queremos ser bonzinhos, muitas vezes, ou nós queremos ser muito assim, de imposição, de dar ordem muitas vezes, mas o que é necessário para ter uma solução é a gente aplicar o Evangelho a cada situação da igreja e pronto. Simplesmente aplicar o Evangelho na vida das pessoas de cada situação. Se nós aplicarmos o Evangelho, muitos dos nossos problemas serão rapidamente resolvidos, tanto na convivência da igreja, na convivência da família, no relacionamento do lar, na vida profissional. Vamos ter um escape, uma solução rápida, em nome de Jesus. Temos que aprender a aplicar o Evangelho. Então, queridos, é o Evangelho que faz em nossa vida a renovação, quando nós entendemos a verdade. Queridos, às vezes nós estamos angustiados, mas quando vem o entendimento do Evangelho, vem alegria.
vem libertação, vem paz. Alguns anos atrás, irmãos, ainda estou aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. Mas alguns anos atrás, muitas coisas me angustiavam demais. Muitas coisas me deixavam muito triste. Tinha meses que todo mês eu queria dar um chute no balde, derramar água. Zangado, chateado, amargurado. Por que isso, por que aquilo, por que fulano, ciclano, é tanta coisa, falou, disse, não sei o quê. E eu acho que eu ia ter um infarto. Eu ia morrer, irmãos. Pensando nas coisas da igreja, nas pessoas. Mas quando eu comecei a descobrir o Evangelho e a aplicação do Evangelho, tudo mudou. Eu não morro mais porque alguém sai da igreja, porque alguém fala uma coisa, porque alguém não sei o quê, porque alguém não está feliz, porque não tal e blá blá blá. Não morro mais. Porque eu aplico o Evangelho à minha vida e à situação. Então, eu fico muitas vezes tranquilo. Apesar de às vezes ter aquele negócio inicial, mas depois vem aquela paz por aplicar o Evangelho àquela situação. Então o Evangelho, ele nos renova, nos fortalece, nos anima, nos conforta. Você pode dizer amém, querido? É o poder que salva, é o poder que transforma, é o poder que santifica, é o Evangelho em nossa vida. O Evangelho é maravilhoso. Agora, são essas duas coisas que muitas vezes, uma dessas duas coisas que nós confundimos com servir a Deus com o Evangelho. Dois erros que nós cometemos: moralismo e relativismo. Irmãos, teve um tempo que eu achava que para mim ser um cristão eu tinha que ser moralista. Eu me lembro que eu era estudante, eu ia para a sala de aula, além da minha timidez, eu ficava bem sério, porque eu era crente. Crente é sério, moralista. Era bem sério na sala de aula. Algumas pessoas tinham até medo de falar comigo. Na igreja eu era bem sério, quando eu me converti, eu era bem sério. Não falava com quase ninguém. Era só oração, Bíblia e sério. Moralista. Muito sério. Então, a gente pensa que o Evangelho é um moralismo, mas tem pessoas que relativizam. Né? Alguns acham que o Evangelho é ser moralista e outros acham que é relativizar. Não, isso não é bem assim. Não, isso está muito sério. Não precisa congregar. Não precisa obedecer. Não precisa fazer isso. Eu faço na minha liberdade, eu faço o que eu quero. Então muita gente, alguns vão muito pelo lado moralista, se prende ali, se fecha, sério demais. Já outros levam o negócio meio na molecagem. É o moralista. É aquele que relativiza. Só que tanto o moralismo como o relativismo nos roubam e nos afastam do Evangelho. As duas coisas nos tiram do Evangelho, porque eles representam a tendência natural do coração e mente humana. Naturalmente nós queremos ser moralistas, nós queremos ser relativistas. É a nossa tendência natural. E a Bíblia diz em Romanos 1,17 que o Evangelho é revelado. Então, a mente natural não compreende o Evangelho. Ela precisa ser iluminada. Ela precisa ter uma revelação de Deus. Certo? Então, esses dois ladrões aí do Evangelho, moralismo e relativismo, pode ser também chamado de hedonismo, não é? Que é o relativismo, ou pode ser chamado de legalismo, que é o moralismo.
A pessoa que tudo é lei. Não pode, pode, não pode, pode, não pode, não pode. E o hedonismo, que é aquela pessoa que ela busca o prazer. Ela vive pelo prazer, pela satisfação. Então tudo pode. Se o cigarro dá alegria, então fuma. Se a cachaça, cachaça. Se a prostituição, prostituição. Se a balada a noite toda, então é a balada a noite toda. Então assim, é mais ou menos isso o hedonismo. A pessoa busca o prazer. Essas duas coisas nos rouba o evangelho. Outra maneira, Vitor, de colocar o evangelho se opõe tanto à religião quanto à irreligião. Então, irmãos, assim, eu quero dizer para vocês que o evangelho, ele não é o meio termo. E ele não é nem o moralismo e nem o relativismo. O evangelho não é nem a religião e nem a antirreligião. Tipo assim, não, antes eu não tinha religião, agora que eu sou crente, eu tenho uma religião, eu entrei na religião. Não, isso não é evangelho. Ou senão a pessoa, não, antes eu não podia fazer nada, agora eu estou alegre, feliz, então eu estou com Deus. Também não é isso também. Certo? Então, o evangelho se opõe à religião quanto à irreligião. Veja bem, irmãos, o moralismo e a religião enfatiza a verdade sem a graça, pois diz que devemos obedecer à verdade a fim de ser salvo. Só é salvo se obedecer à lei. Só é salvo se seguir. Só é salvo se for da igreja. Só é salvo se for da denominação. Só é salvo. Aí coloca a verdade se sobressaindo sobre tudo. É um legalismo. Se não for assim, não vai ser salvo. Por outro lado, o relativismo, a irreligião, enfatiza a graça sem a verdade. Pois eles dizem que todos nós somos aceitos por Deus, se é que existe um Deus. E nós temos que decidir o que é verdadeiro para nós. Então isso é irreligião. É graça. Tudo pode, tudo é lícito, tudo convém. Mas a verdade sem a graça não é realmente verdade. E a graça sem verdade não é realmente graça. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio e trouxe a graça e a verdade. Diga glória a Deus. Ele trouxe a graça e a verdade. Não só a verdade, não só a graça. Jesus trouxe a graça, que é o favor imerecido, e a verdade, que é a sua palavra. Você pode dizer amém? Então o ladrão, moralismo, religião, como é que ele rouba a alegria e o poder? Então veja bem, o moralismo é a visão de que você é aceitável a Deus, ao mundo e aos outros e a você mesmo, através das suas realizações. Presta atenção. Então o moralismo está dizendo isso. Você é aceito por Deus, aceito na igreja, aceito pelas pessoas, pelo que você faz. Então você precisa fazer para você ser aceito. Tem moralista que não é religioso, mas a maioria dos moralistas são religiosos. E normalmente a religião do moralista é muito conservadora e cheia de regras. O moralista é alguém que vê Deus como santo demais, justo demais. Agora veja bem, essa visão de Deus, excessiva da justiça e da santidade de Deus e do juízo de Deus, leva a pessoa ao auto-ódio, a odiar a si mesmo.
porque ela percebe com o tempo que ela não consegue viver aquele padrão. Então ela se odeia. Ela vive se lamentando, porque ela não consegue viver o padrão que ela acha que deveria viver. Quanto desespero, irmãos, eu já não vivi por não conseguir viver o padrão da lei que eu tinha na minha frente. E muitos de vocês vivem assim ainda hoje. Coloca um padrão e aí se odeia. Tem um ódio de si mesmo porque não consegue. E a outra consequência é a autopresunção. O moralismo, ele vai ter uma autopresunção. Ele vai achar que ele pode viver esse padrão alto. Ele pensa que ele está vivendo esse padrão alto. Ele presume de si que ele consegue viver esse alto padrão moral na sua vida. E aí entra o orgulho. Então, querido, é interessante que os complexos de inferioridade, eu não consigo, de superioridade, eu vivo melhor do que os outros, tem a mesma raiz. Se o moralista termina presunçoso e superior, ou esmagado e culpado, só depende de quão alto as normas são e das vantagens naturais de uma pessoa, como a inteligência, a família, a aparência, a força de vontade. Então, pessoas moralistas podem ser profundamente religiosas, mas não há alegria ou poder transformador em sua vida. Não irradia alegria, não irradia paz, não irradia amor. Não tem na vida dela o poder transformador do Evangelho. Então, roubou da pessoa o Evangelho, apesar do moralismo. O ladrão, relativismo e religião. Então, como é que o relativismo rouba a alegria e o poder? Então, normalmente as pessoas relativistas são sem religião. Normalmente elas não estão numa religião. Ou elas pertencem a uma religião liberal. Normalmente essas pessoas, elas aparecem serem mais felizes e tolerantes do que as pessoas moralistas religiosas. Embora possam ser altamente idealistas em algumas áreas, como na política. Eles acreditam que todo mundo precisa determinar o que é certo e errado para si mesmo. São as pessoas irreligiosas. Então, elas não estão convencidas de que Deus é justo e santo, vai punir os pecadores. As suas crenças é que Deus é bom, que Deus é amor, mas uma força impessoal, um Deus que não vai cobrar ninguém. Então eles podem muito falar do amor de Deus. Eles podem falar do amor de Deus, desde que eles não sejam taxados de pecadores. Então, assim, o amor de Deus para os irreligiosos não custa nada. Deus ama porque ama. Deus ama porque Deus é amor, simplesmente. É como se o amor de Deus não tivesse uma consequência da cruz, do sangue derramado. É como se Deus tivesse simplesmente escolhido amar e pronto, sem nenhuma consequência. Então Deus é acolhedor, é um Deus que está com os braços abertos, recebe todo mundo, Deus é amor, ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu. Assim é a pessoa relativista e uma pessoa irreligiosa. Então, o que é que as pessoas religiosas e as sem religião têm em comum? O que é que elas têm em comum? Elas parecem diferentes, mas do ponto de vista do Evangelho, elas são, de fato, o mesmo. A mesma coisa, a mesma situação. A religião e a irreligião são formas de evitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e das pessoas manterem o controle sobre as suas próprias vidas. O cerne da questão termina sendo a mesma. Tanto a pessoa religiosa como a irreligiosa, elas fogem da necessidade
de terem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É a mesma coisa no final das contas. Pessoas não religiosas, elas procuram ser seus próprios salvadores e senhores através da irreligião ou do orgulho mundano. É mais ou menos assim: ninguém me diz como viver ou o que fazer, então eu determino o que é certo e o que é errado para mim. É o relativismo. É o relativismo que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. O importante é ter uma religião. A religião é algo de foro íntimo, é algo individual de cada pessoa. Então todo mundo está certo. Assim é o irreligioso. Já as pessoas morais, elas pretendem ser seus próprios salvadores e senhores através da religião ou do orgulho religioso. Então é aquela pessoa que diz assim: eu sou melhor do que fulano, porque eu frequento a igreja, eu sou dizimista, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou igual a essas pessoas que não têm religião. Então ele está pensando de ser aceita por Deus pela sua religião. E assim ela se afasta do evangelho também. Ela se acha mais virtuoso do que os outros. Então, querido, a pessoa irreligiosa rejeita Jesus completamente. Mas o religioso só usa Jesus como um exemplo, ajudador e mestre, mas não como um salvador. É só um item na bagagem da sua autojustificação. Jesus é só um item, é só alguém, mas não é o Senhor e Salvador. Então, queridos, essas duas maneiras são duas maneiras da pessoa, de alguém, continuar mantendo o controle da sua própria vida. De continuarem tendo a sua vida sob o seu próprio domínio, sob o seu próprio controle. Agora note, ironicamente, os moralistas, apesar de toda a ênfase em padrões tradicionais, são egocêntricos, individualistas, porque eles se estabelecem como seu próprio salvador. Os relativistas, apesar de toda a ênfase na liberdade, na aceitação, são afinal moralistas, porque ainda tem que atingir e viver de acordo com os seus próprios padrões. Eles levantam os padrões para si, ou ficam desesperados. E essas pessoas que muitas vezes se dizem na liberdade, livres, relativistas, têm um grande orgulho em sua própria abertura de espírito. E aí eles dizem que os outros não têm, que os outros são cabecinha, que os outros são menores, que os outros são quadrados. O orgulho também está no coração dessas pessoas. Quando estão entendendo, diga amém. Então, queridos, ambos são baseados em visões distorcidas do Deus verdadeiro. A visão do moralista e a visão do relativista é uma visão distorcida do Deus verdadeiro. Escute bem. A pessoa perde a visão religiosa da lei e da santidade de Deus. Ela perde a visão religiosa do amor e da graça de Deus. A pessoa irreligiosa, ela não consegue ver o amor e a graça de Deus. Então, uma vez que alguém não consegue ver o amor e a graça de Deus, ela perde o evangelho. Como é que você vai ver o amor e a graça de Deus? Só se você reconhecer o seu pecado. Só se você reconhecer que era necessário, que Jesus precisou morrer na cruz, derramar o seu sangue para perdoar os seus pecados. Você precisa ver a profundidade do mal do seu pecado. Mas se você não consegue ver que Deus tem uma lei, que Deus é santo,
Então o evangelho não tem poder na sua vida. Você vai dispensar o evangelho. Você vai se colocar autossuficiente para salvar a si mesmo, com a sua visão irreligiosa. Você tira a cruz de Jesus se você não entende a santidade da lei de Deus. Então, somente o evangelho, que afirma que somos tão pecadores, que precisamos ser salvos completamente pela graça, permite a pessoa ver como Deus é, dá uma visão correta de Deus. A pessoa vai perceber a grandeza de Deus, o amor de Deus, o propósito de Deus, o favor de Deus em enviar Jesus. Aí ela vai ter uma visão verdadeira de Deus. Estão entendendo? Diga amém. Vai amar a Deus. Vai entender a misericórdia de Deus. Então, querido, tanto o irreligioso como o moralista negam o pecado. E assim perde o poder e a alegria da graça. Olha aqui para mim, irmãos. Se você nega o pecado, como é que você vai entender que Deus tem uma graça para você? Que Deus te ama? Você só vai compreender o amor de Deus, a graça de Deus, se você entender o seu pecado. Que você transgrediu a lei de Deus, que você transgrediu os mandamentos de Deus. Desde quando você nasceu em pecado, e você cresceu e praticou ato de pecado, e que o pecado te separa de Deus. O pecado é algo ruim, destrutivo, te afasta de Deus. Que você está perdido nos seus pecados. Aí você sabe que você é um pecador. Aí você vê que Deus, então, para que você não se perca, enviou Jesus para sofrer a justiça, a condenação do pecado, morreu na cruz, derramou o seu sangue inocente, para que através desse sangue você tivesse a condição de se arrepender, de ser perdoado. Então aí você entende o amor de Deus, a graça de Deus, aí você vai amar esse Deus, mas você parte do pressuposto que você é um desgraçado pecador. Se você nega isso, você tem uma ideia errada de Deus. É por isso que tem muita gente protestando contra Deus, na televisão, falando como é que Deus fez isso, e Deus não é justo, e não sei o quê. Por que a pessoa diz isso? Ousa dizer isso? Porque ela não se acha pecadora. Ela é orgulhosa, ela se acha melhor do que Deus. Você compreendeu? É a visão tanto do moralista como do irreligioso, do relativista. Você está entendendo? Quando estou entendendo, diga amém. Muito bem, um novo modo de ver Deus. Vamos concluir. Olha aqui para mim. Portanto, os cristãos adotam na sua vida um método, uma maneira nova, um novo sistema de se aproximar de Deus. O cristão é alguém que ele se aproxima de Deus não pela moralidade e nem pela irreligião. Não é pela religião e nem pela irreligião. Não é pela moralidade nem pelo relativismo. Existe uma terceira via. O Evangelho é uma terceira via que a gente se aproxima de Deus. Como eu já falei, às vezes nós passamos em nossa vida de tentar buscar Deus pela religião, pelo moralismo. Alguns eram irreligiosos, não queriam saber de nada. Mas aí você percebe que isso é um caminho errado, que não te aproxima de Deus de fato. Então os cristãos veem que tanto seus pecados, olha só isso aqui, irmãos. Os cristãos veem que tanto os seus pecados quanto suas melhores ações têm todos realmente sido modos de evitar Jesus como Salvador.
Será que você consegue compreender isso? O pecado, viver no pecado, é um modo de evitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu me esforçar para me ser o melhor, para me ser um moralista, também é uma maneira de eu evitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Será que Deus consegue te revelar isso nessa noite? Será que o Espírito do Evangelho consegue entrar no teu coração nessa noite para você entender isso? Irmãos, os cristãos, eles veem que o cristianismo não é fundamentalmente o convite para obter mais religiosidade. Então, ser cristão não é ser mais religioso. Assim, irmãos, eu tenho tido um pouco mais de cuidado quando eu dou os anúncios aqui na igreja. Quando eu digo assim, irmãos, congresso, classe, retiro. Eu tenho tido assim, alguns cuidados para tentar explicar para as pessoas por que nós fazemos isso, por que existe isso. Porque às vezes as pessoas pensam que é uma obrigação. E às vezes a gente transmite para as pessoas que é uma obrigação. E as pessoas estão fazendo isso de forma religiosa, apenas como se fosse uma obrigação. E não estão entendendo que quando a gente faz uma classe, é para que as pessoas aprendam mais da palavra, aprendam como servir a Deus. É algo que vai beneficiar a vida espiritual dela, que vai dar entendimento para ela em muitas coisas. Quando nós convidamos para a oração, não é porque simplesmente a pessoa ela vai cumprir uma obrigação, mas é porque ela vai crescer na fé, na comunhão com Deus, vai abençoar a cidade, abençoar a igreja, abençoar a sua família através da oração. Então, a gente precisa compreender o que nós fazemos, por que fazemos, porque se nós fizermos apenas porque o pastor está falando, o irmão está falando, porque a igreja está fazendo, irmãos, nós somos apenas religiosos. E não há felicidade, e não há alegria, e não há gozo, e isso não muda o mundo. Deixa o mundo pior, inclusive. Esse não é o caminho do Evangelho. Então, nós viemos para o Evangelho, não é para nós sermos mais religiosos. Se eu usava, uma mulher usava saia no joelho, veio para a igreja, bora botar mais 2 dedos para baixo. Não é isso, irmãos. Você está compreendendo? Não é isso. Um cristão vem a dizer, ainda que eu tivesse frequentemente falhado em obedecer à lei moral, o problema mais profundo foi porque eu estava tentando obedecê-la. Às vezes o problema não é porque eu não estou obedecendo. Às vezes o problema é porque eu estou achando que eu estou obedecendo. E isso está me salvando. E isso está me colocando melhor do que os outros. E isso está me colocando numa posição de orgulho. Meus esforços em obedecê-la, a lei moral, foi apenas um modo de procurar ser meu próprio salvador. Irmãos, é mais ou menos assim que funciona na cabeça de muitos crentes, porque também já funcionou na minha assim. Eu falhei nisso, mas nisso eu fiz. Eu faço isso, estou tranquilo pelo mês inteiro. Irmãos, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Isso rouba a alegria do Evangelho da vida do cristão.
eu tenho tido algum cuidado para não ficar ouvindo das pessoas, para não dar a entender para as pessoas que é isso que nós estamos buscando, porque não é. Quando nós chamamos a uma responsabilidade, quando nós chamamos a um compromisso, a gente não pode fazer isso apenas como um meio religioso, de tornar a pessoa apenas alguém que pratica uma regra, mas que não tem alegria de Cristo, de Deus, do Espírito Santo em seu coração. Isso está nos roubando, a religião nos rouba da alegria do Evangelho. Você está compreendendo, querido? Não tem que ter paixão, tem que ter gozo, tem que ter o querer, precisa ter o querer espontâneo, tem que ter o gozo do Espírito Santo, o prazer da graça, do perdão, da gratidão, da adoração, porque se não houver isso, nós não conhecemos Jesus. Conhecemos religião, conhecemos qualquer outra coisa, mas não ainda conhecemos Jesus. Precisamos ainda conhecer o Evangelho. E lembre-se, é só o Evangelho que salva. Sabe, irmãos, o problema disso tudo? É que só o Evangelho é o poder que salva. Nós podemos nos perder na religião. Então, querido, obter o Evangelho é voltar-se da autojustificação e confiar no melhor de Jesus para um relacionamento com Deus. Isso que é obter o Evangelho. Eu não me salvo. As minhas obras não me salvam. O meu congregar não me salva. O meu dízimo não me salva. A minha oferta não me salva. As minhas orações não me salvam. Quem me salva é Jesus. Quem me perdoou é Jesus. Quem me libertou é Jesus. Quem é meu Salvador é Jesus. Quem é meu Senhor é Jesus. Então, se eu tropecei agora, mas eu não estou perdido, eu estou com Jesus. Se eu não pude fazer algo que foi me colocado, eu estou com Jesus e a minha salvação não vai ser roubada, não vai ser tirada, porque eu estou com Jesus e eu vivo para Jesus, e Ele que me salva, e Ele que é o meu Senhor, e eu vivo para Jesus, dele vem a minha redenção. Você pode dizer amém, querido? Não é você fazer para você ser salvo, não é você fazer para você ser aceito, mas você é aceito em Deus, por Jesus, aí você faz com alegria. A Bíblia diz que Deus deu dons. Deus deu dons. E quando a gente expressa os dons de servir, a alegria do Senhor aumenta em nosso coração. Então, irmãos, fazer algo na igreja é algo que nos dá a alegria de Deus. Eu rejeito, queridos, essa palavra que às vezes você me fala para me animar. Não me fale mais essa palavra. Pastor, eu sei que é difícil ser pastor. Irmão, não me fale mais isso, não. Não me anime com essas palavras, não, por favor. Porque é para me sentir, mesmo, irmão, é difícil. Irmão, mas se Deus me chamou para isso, eu tenho que estar alegre. E sabe, queridos, quanto mais eu estiver alegre em Deus, mais pessoas vão vir para a igreja. Mais pessoas vão querer ser pastores. Mais pessoas vão querer pregar, se me veio com alegria, mas se me veio com fardo. Ai, que fardo difícil. Quem vai querer, irmão? Mas se Deus me chamou, eu sou homem para enfrentar a dificuldade, para enfrentar as lutas, para enfrentar e prosseguir pela graça de Deus. Se Deus me deu algo para fazer, Ele me dá o poder para realizar. Você pode dizer glória a Deus? Se Deus te chamou para fazer algo, querido, Ele vai te capacitar para você fazer. Não importa quão difícil pareça. E a glória continua sendo dele. Você pode dizer amém? Aleluia. Irmãos, assim o Evangelho não significa que deixamos de ser religiosos para ser religioso.
mas que percebemos que nossas razões para nossa religiosidade e nossa irreligiosidade foram essencialmente as mesmas e essencialmente erradas. Irmãos, é só você pensar no filho pródigo e no que saiu de casa. Os dois estavam errados. O que ficou em casa, o religioso, estava errado, coração errado. Ah, pai, eu te obedeço, eu faço tudo para o Senhor, e o Senhor nunca me deu um gadinho para me fazer um churrasquinho com meus amigos, e o pai está chamando aquele filho para entrar em casa, na festa do irmão, e ele não está querendo entrar. E aquele que foi libertino fez tudo errado também. Liberdade, mulherada, droga, cachaçada, tudo. Perdeu tudo. Aí ele, será que o pai me aceita? O pai aceitou. Os dois estavam errados. Tanto da casa, o religioso, como o irreligioso que foi pecar no mundo. Então, queridos, nós estávamos procurando ser nossos próprios salvadores e assim manter o controle de nossa vida. Sabe, irmãos, que eu acho que às vezes, isso é muito claro na vida da igreja, tem pessoas que não querem perder o controle de sua vida. Não, se eu aceitar fazer esse trabalho na igreja, alguém vai me cobrar. Eu não quero que ninguém fale nada comigo. Ele quer manter o controle. Não, eu não vou começar a participar muito, porque vão me pedir algo mais. Eu não quero. Está com controle. Controlando tudo na sua própria vida. Quando confiamos em Cristo como nosso Redentor, Salvador, voltamos-nos da confiança ou autodeterminação ou abnegação para a nossa salvação, seja do moralismo ou do hedonismo. Sabe, irmãos, que muitas vezes Deus tem que quebrar o cristão por causa desse orgulho, desse negócio de querer se manter o seu controle. Irmãos, eu muitas vezes na minha vida eu agi assim, no meu controle. Aí Deus teve que me quebrar, Deus teve que me levar no pó, no chão, Deus teve que me humilhar para eu dizer, tá bom, Jesus, eu confio em Ti, tá? Cuide da minha vida agora. Foi a melhor coisa que eu fiz, irmãos. A melhor coisa que você pode fazer. Então, o novo modo de ver a vida. Paulo mostra-nos então que não devemos apenas simplesmente inquirir em cada área da vida. Alguma coisa na sua vida, a pergunta não tem que ser assim: qual é o caminho moral para agir? Mas a pergunta tem que ser a seguinte: isso está de acordo com o Evangelho? A pergunta é essa. Não é só se é certo ou se é errado. A pergunta é: isso está de acordo com o Evangelho? É só essa pergunta. Você entendeu? O que você vai fazer na sua vida? Vai tomar uma decisão. Então a pergunta é: isso é certo ou é errado? Não, é muito mais profunda. A pergunta é: essa minha escolha está de acordo com o Evangelho? Então o Evangelho deve ser continuamente pensado. Devemos pensar no Evangelho continuamente para nos impedir de passar para as nossas habituais direções moralistas ou individualistas. Temos de fazer tudo em consonância com o Evangelho.